Olá, esse é o estudo número 2, né, da matéria Direito Empresarial, voltado para a prova da OAB. Eu recebi uma mensagem por direct, né, de uma pessoa dizendo, né, que fazia tempo que eu não postava vídeos aqui no canal, né, e o que acontece é o seguinte, gente, é que esse mês para mim foi muito corrido, né? Eu faço 2 pós-graduações ao mesmo tempo, né? Então, atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em Direito Constitucional e outra pós-graduação em Processo Civil. E esse mês teve atividades para entregar, aquelas trabalhos, né? Vários. E aí então foi bem corrido, não deu tempo para fazer vídeo, né? E são vídeos longos aqui, né? Mas estou aqui de volta para falar hoje sobre o segundo estudo da matéria Direito Empresarial para a prova da OAB, tá bom? Então vamos lá. Eu vou iniciar falando sobre as partes beneficiárias, tá? Isso está no artigo 46 e 47 da Lei 6.404 de 76. Então, são valores que conferem ao seu titular um direito de crédito eventual consistente na participação dos lucros. É isso. Imagina que você compra uma parte beneficiária. Então, vou dar um exemplo. R$10.000, que te dá o direito a 1% do lucro do ano de 2020 de uma empresa. Então, se tiver prejuízo essa empresa, você não recebe nada. Esse é o crédito eventual, tá? Esse é o crédito eventual. Você perde o que deu. Então, você comprou por R$10.000 o direito aos lucros. Se não tiver lucro, você não recebe nada. E nem os R$10.000 que você deu para comprar, tá? Só pode emitir partes beneficiárias que comprometam no máximo 10% dos lucros. E é vedado, é proibido a sociedade anônima aberta emitir partes beneficiárias. Então, só as SA fechada, né? Aí elas podem estar emitindo partes beneficiárias. O único valor mobiliário que não está no mercado de capitais são, né, no caso, as partes beneficiárias. Então, existe o bônus de subscrição. Isso aí está no artigo 75 até o 78 da Lei de SA. Então, são valores que conferem direito de preferência na aquisição, né? Quando você vai comprar novas aquisições, é o direito de preferência. Então, sociedade anônima de capital autorizada, né? Autorizada, sociedade anônima de capital autorizada. O capital social da Petrobras, por exemplo, 150 bi. Mas ela já tem autorização para aumentar esse capital para 250 bi, sem precisar passar pela Assembleia, tá? E assim ela vai poder emitir aí novas ações até o valor de 150 bilhões. Tá? O bônus de subscrição, você pode comprar ações, por exemplo, vai R$18, mas no mercado já vale, por exemplo, R$25. Mas para isso é preciso comprar o quê? O bônus de subscrição, ok? Mas se a SA não emitir mais ações, aí você nunca mais, né? Você não vai poder comprar esses bônus, e esses bônus eles não vai servir para mais nada. Além de você não poder comprar, esses bônus são perdidos, tá? O bônus ele é para usar quando a empresa emitir novas ações. Então, se a empresa emitiu e você não comprou, você perde o bônus, tá? E não pode usar uma outra vez. Não é assim que funciona, isso dá muita confusão em prova. É legal você anotar isso, estudar bastante para garantir a sua prova aí, tá? Vou falar sobre informações privilegiadas. Então, isso aí é um crime, tá? No artigo 27 da Lei de SA, que é basicamente você ganhar dinheiro com informações privilegiadas. Isso é um crime, tá bom? Títulos de crédito. O que é isso? É um documento necessário para o exercício de direito literal e autônomo nele mencionado.
tá? O que estiver escrito nele, tá? Então, vou dar um exemplo. Imagina aí, quais são? Letra de câmbio, também a nota promissória, o cheque, a duplicata mercantil, esses são os melhores exemplos, tá? Princípios cambiais. Então, nós temos a cartularidade, que é a cártula, é a raiz, né? A raiz de carta, o papel. Então, o credor ele deve estar de posse física do título para ele poder iniciar o quê? O processo de execução, tá? O título ele precisa ser original, não vale ser uma cópia, não pode. Aí tem a exceção, que é a duplicata mercantil. Aí não precisa estar com ela, porque o credor ele pode iniciar o processo de execução sem estar da posse da duplicata. O próximo princípio é o da literalidade. Então, o que é a literalidade? Todas as relações cambiárias, elas precisam estar escritas na cártula, no corpo do título, tá? Exemplo, aval. Então, precisa estar na cártula. Do contrário, não vai ter validade nenhuma. Se o credor necessitar nomear um mandatário, ele tem que efetuar essa procuração no próprio título, ou seja, na cártula, tá? Isso tem um nome específico, que é endosso mandato. Princípio da autonomia. Então, as relações cambiárias, elas são autônomas e eventuais vícios que possam comprometer uma relação jurídica anterior não contaminarão as relações jurídicas posteriores. Ok? No direito civil, se tiver um vício, né? Isso é muito fácil entender. No direito civil, tem um vício, isso contamina a relação posterior. Entretanto, no direito cambiário, esse fenômeno não acontece. Vou falar sobre a fiança. A fiança é uma garantia do direito civil, tá? Já o aval é a garantia do direito cambiário. Existe essa diferença aí. Então, se você der fiança para um incapaz, você não poderá ser cobrado. Isso no direito civil. Por quê? Porque o vício anula tudo. Simples, né? Agora, se você for avalista em nota promissória de um incapaz, aí o credor ele pode te cobrar perfeitamente. A letra de câmbio. Então, aliás, letra de câmbio é um assunto que cai muito na OAB. É um assunto que vale a pena você estudar bastante. Letra de câmbio é uma ordem de pagamento efetuada pelo sacador em face do sacado. Então, determinando que o sacado, né, pague ao tomador uma determinada quantia em tal data. Beleza? Então, vamos lá destrinchar. Então, fica assim, ó. Nós temos o sacador, o sacado e o tomador. 3 figuras aí, tá? O sacador, ele é o emitente. Sacador é o emitente. O sacado, por sua vez, ele recebe a ordem do emitente para pagar o tomador. Beleza? Então, tomador é o credor da letra. Olha que fácil. Então, você sabendo essas diferenças, você não vai se confundir na sua prova. E sobre os atos cambiais, é importante falar o seguinte: tem o aceite. Então, o aceite é a manifestação do sacado, que é o devedor. Então, assinando o título e concordando com a ordem dada pelo sacado. Na letra de câmbio, o aceite ele vai ser facultativo, tá? Então, ele não é obrigatório. Se o sacado ele efetuar o aceite, o tomador ele vai ter... Então, aí o tomador vai ter 2 codevedores para poder cobrar, tá? Se acontecer do sacado recusar, então, nesse caso, imediatamente vence o título e pode ser cobrado. Por quê? O título ele vence para o sacador. Então, a recusa do aceite vai gerar
o vencimento imediato para o sacador, antes mesmo da data, tá? E sobre a cláusula não aceitável, o que seria isso? A cláusula não aceitável. Então, a cláusula não aceitável, ela vai evitar o vencimento antecipado e não pode ser cobrado antes do dia do vencimento. Seria isso, tá? A cláusula não aceitável, ela proíbe o tomador de procurar o sacado para a realização do aceite. Isso antes da data do vencimento. Então, ela vai evitar o vencimento antecipado para o sacado, tá? E o endosso. Então, a gente pode definir o endosso como um ato cambiário. É um ato cambiário pelo qual o endossante ele transfere o seu crédito para o endossatário, tá? O endosso ele é uma assinatura no verso, nas costas, né? Então, nas costas do título, assinou ali, é o endosso. O endossante ele se torna o codevedor do título. O endosso parcial não existe, tá? Ele é nulo. Então tem questões que falam sobre o endosso parcial. Mentira, não existe. Pelo princípio da cartularidade, vale o que está escrito na cártula. É tudo aquilo, tá? Endosso sem garantia. Então, se o endossante ele inserir ali a cláusula sem garantia, então aí nesse caso ele retira da cadeia de codevedor. Ele retira, tá? Ele se retira, ele sai. E isso tem que estar ao lado da assinatura. Do lado da assinatura tem que estar isso, tá? O aval. O aval é o ato cambiário pelo qual o avalista ele se compromete a pagar o título nas mesmas condições do avalizado. E o aceite? Então, o aceite, simples, concordar, tá? Aceite é concordar. Endosso é transferir e aval é garantia. Então, essas diferenças têm que estar aí na sua mente bem direitinho aí. Endossar é assinar no verso, aval assina na frente, tá? Nota promissória, tem o emitente e o beneficiário. Nota promissória, ela é uma promessa de pagamento que é efetuada pelo emitente em face do beneficiário, comprometendo-se a pagar uma determinada quantia em determinada data. Aí não existe o aceite na nota promissória, mas pode ser endossado, tá? Ou avalizado. Então, endossante é o beneficiário que endossou para outro e passa a ser o quê? Ele é codevedor. E o emitente é o obrigado principal e pode ter avalista que aí se torna garantidor, tá? Importante falar sobre a lei de cheque, que é a lei 7.357 de 85, que tem o emitente, que fez o cheque, e o sacado, que é o banco. O beneficiário é quem recebe, tá? Então, cheque é uma ordem de pagamento à vista efetuada pelo emitente em face de um banco sacado, em uma razão de provisão que o emitente possui ali junto ao banco, né? Tendo como beneficiário uma determinada pessoa. O artigo 32 da lei de cheque precisa ter bastante atenção, porque não existe cheque pré-datado, que as pessoas falam, dá um cheque pré-datado. Isso não existe. O que se escreve no cheque referente à data é considerado não escrito. Não, o banco ele paga ou devolve sem fundos, tá? O banco ele nunca é obrigado cambiário, ele não é. O banco ele não pode dar aceite e não pode dar endosso. O banco não pode ser avalista de cheque, tá? O banco ele só pode ser emitente de cheque no chamado cheque administrativo. Aí sim ele se torna obrigado cambial, tá? Sem ser cheque administrativo, aí o banco ele não pode ser cobrado.
E existem os prazos de cheque que confunde um pouco, mas nós vamos destrinchar isso agora. Você vai lembrar que são 3, tá? Então é a apresentação, a execução e a cobrança. Então, na apresentação, o prazo de apresentação vai ser de 30 ou 60 dias. Isso conforme a praça, o município, vai depender. Então, passei um cheque no mesmo município da agência, são 30 dias. Se for outra cidade, aí é 60 dias. E o desrespeito a esse prazo, né, ao prazo de apresentação, ele acarreta a impossibilidade de cobrar os endossantes, tá? Na execução, aí na execução são 6 meses para você cobrar em juízo. Na cobrança são 2 anos contados da prescrição do cheque. Eu vou falar sobre contratos, tá? Então, o primeiro contrato é chamado de alienação fiduciária. Esse contrato é muito importante. Ele está no artigo 1361 e seguintes ali do Código Civil. E se for bem imóvel, aí é o Decreto-Lei 911 de 69 e Lei 9514 de 97. Alienação fiduciária. Isso é um contrato acessório. Por quê? Porque ele não existe sozinho. Ele está amarrado a um contrato de mútuo, né? E nós temos as partes: credor, que é o fiduciário, e o devedor, que é o fiduciante. O credor, mutuante, né, fiduciário, ele tem a propriedade fiduciária e posse indireta. E do outro lado nós temos o devedor, mutuário, tá? Fiduciante. Esse vai ter a posse direta. Na alienação fiduciária vai ocorrer um desdobramento da posse. É um desdobramento dessa posse. O devedor, ele vai ter a posse direta. Já o credor, ele tem a posse, só que essa posse é indireta, né? E é propriedade fiduciária. Posse indireta, propriedade fiduciária. Se o devedor, que é o fiduciante, digamos que se ele não pagar, então precisa ser notificado, né? Para quê? Para que aconteça a mora. Se for um bem móvel, um carro, imagina um carro, tá? O credor, ele entra com ação de busca e apreensão e o bem precisa ser vendido. É aí que entra então o quê? O leilão. É obrigatório, tá? Então, para abater o valor principal e o saldo devedor ainda pode ser cobrado. E se o valor for maior, ultrapassou, aí então nesse caso faz a devolução para o fiduciante. Purgar a mora é pagar apenas as parcelas vencidas. Isso é purgar a mora. Entretanto, a lei, ela não trata da possibilidade de purgar a mora e sim pagar a integralidade da dívida. Se for citado, então, se for citado, precisa pagar tudo, a integralidade. As parcelas vencidas, né, o que deixou de pagar, e as vincendas, tá? Agora, se for bem imóvel, imagina uma casa, um apartamento, precisa notificar para ser constituído em mora. Até aí tudo bem, igual, né? Quando o bem é imóvel, o credor, o banco, ele vai até o CRI, Cartório de Registro de Imóveis. E aí, no CRI, ele vai fazer a prova, né? A prova da mora com a notificação e ele pede o quê? A consolidação da propriedade e aí ele se torna o dono deste imóvel. No bem imóvel, pode purgar a mora, lembra disso, ou seja, pagar só as parcelas vencidas. Já no bem móvel, não pode purgar mora, precisa pagar toda a dívida. Então, cuidado com essa diferença, que isso confunde na prova e você erra uma questão por bobagem, tá? Se o devedor, se ele não pagar e sofrer o quê? Uma falência, digamos que o devedor não pagou, sofreu falência, o credor, aí ele ingressa com o pedido de restituição, porque o imóvel é do banco e ele pede a devolução.
tá? Ele pede a devolução. Se for bem móvel, imagina um carro, e desapareceu, sumiu, aí o banco ele pode pedir em dinheiro no mesmo processo da falência. No mesmo processo ali, ele pede em dinheiro. Na alienação fiduciária, existe um posicionamento, né, doutrinário. Aí a doutrina diz isso, né, que o credor ele não pode ficar com o bem, tá? O móvel, seja móvel ou imóvel. Por isso que vem a figura do leilão. Então, tem que ter o quê? A venda. Vai ter que desfazer do bem. Vou falar sobre um outro contrato, que é o arrendamento mercantil, que as pessoas popularmente conhecem como leasing, tá? O nome certo é arrendamento mercantil. Então, nós temos a arrendatária, que pode ser pessoa física ou também pessoa jurídica. E tem a posse indireta. E a arrendadora, pessoa jurídica, ela compra o bem do vendedor e passa a posse para a arrendatária, tá? A arrendadora, ela vai cobrar um valor e mais juros, né? E também o VRG. VRG significa valor residual garantido. Valor residual garantido. É um boleto que após pagar todas as parcelas, vai pagar esse boleto. Se o devedor não pagar o VRG, aí precisará devolver o bem. E tudo que ele pagou vai ser considerado como pagamento pelo uso do bem. Como se fosse assim um aluguel. Imagina um aluguel, tá? Se o devedor pagar o VRG, né? Se o devedor pagar o VRG, aí o devedor arrendatário, ele se torna proprietário do bem. Aí se ele pagou o VRG, o bem é dele. Não pagou, é título de aluguel. O arrendamento mercantil, leasing, né, é uma mistura de locação com uma opção de compra. Pensa assim que fica fácil entender. E o VRG antecipado, existe também o VRG antecipado, que é uma entrada mais 36 prestações. Mas tem a súmula 293 do STJ, que diz que a cobrança antecipada do valor residual garantido, o VRG, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. E se o arrendatário não pagar as parcelas, primeiro precisa ser notificado, que é a tal da mora. Então ele vai ser notificado, vai acontecer aí a mora, e aí a arrendadora ela ingressa com a ação de reintegração de posse. E o contrato termina. Aí, nesse caso, o devedor ele não fica devendo mais nada. Aí terminou. Tem a súmula 564 do STJ, que ela fala que se o valor do bem mais o valor do VRG pago for maior que o VRG contratual, aí essa diferença, né, é devolvida para o devedor, que é o arrendatário, mas vai descontar todas as despesas desse contrato. Então, o VRG ele pode ser diluído nas prestações ou também antecipado, né, que é a entrada mais prestações. Ou no final do contrato, terminou o contrato, tem o VRG. Se o devedor, que é o arrendatário, não sofrer falência, aí o credor ele entra com o pedido de restituição, né, que é a devolução do bem, porque nesse caso esse bem ele não é do arrendatário, então não pode entrar no processo de falência, não é dele, tá? Vou falar agora um pouquinho sobre a locação empresarial. Isso é muito simples, mas tem gente que erra por questão de bobeira, né? A locação empresarial é a locação para você abrir um comércio, uma empresa, simples assim. E nesses assuntos nós vamos ter o quê? A ação renovatória, que é a renovação. Isso causa confusão, né? Então existe a ação renovatória, que é uma renovação compulsória, é obrigatória, né, do contrato de locação. Então, existem requisitos do locatário para que ele possa entrar com essa ação, né? Então, contrato de locação ele precisa ser escrito, não pode ser verbal, e tem que ser por prazo determinado, tem que ter um prazo ali. Se o contrato terminou e o locatário continua, ele pode, mas já não tem quesito prazo determinado.
porque o contrato vencido ele vai passar a vigorar por prazo indeterminado. E aí, nesse caso, não pode entrar com ação renovatória. A ação renovatória ela vai renovar pelo mesmo tempo do contrato anterior. Então, um exemplo. Digamos que era um contrato de 1 ano. Você tinha um contrato de 1 ano. A ação renovatória vai renovar por mais 1 ano, tá? Outro requisito para você entrar com a ação renovatória é o seguinte, precisa estar no imóvel pelo menos 5 anos. E aí você pode somar os contratos que você usou esse tempo. Por exemplo, digamos que no primeiro contrato era de 1 ano só, tá? Aí o segundo contrato era de 3 anos, já dá 4. E o terceiro contrato de 1 ano, somando tudo aí, vai dar 5 anos. Opa, pode somar. Então, outro requisito para entrar com ação renovatória. Renovatória, você precisa explorar também o mesmo ramo de atividade nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos tem que ser a mesma atividade. E a legitimidade ativa locatária ou sucessor, que é o comprador do seu comércio, né? Ou também o herdeiro, tá? O prazo é 1 ano até 6 meses antes do término do final do contrato. Ou seja, na verdade, é o penúltimo semestre que é o prazo para entrar com a ação renovatória. Então tem que tomar cuidado com esse prazo aí que a pessoa perde por causa de não saber fazer uma continha simples, tá? Um assunto legal que cai muito em direito empresarial é franquia. Franquia você tem que lembrar. Lei 8.955 de 94. Então é fácil. O dono, ele é o franqueador. E esse franqueador, ele passa o uso de marca para o franqueado, ok? O franqueado ele vai pagar uma taxa, tá? Ele tem que pagar uma taxa. E o franqueado precisa receber 10 dias antes da assinatura do contrato, ele tem que receber a COF. O que é a COF? COF, né? Circular de Oferta de Franquia. E se esse documento, a COF, se não for entregue com essa antecedência de 10 dias, aí cabe uma anulação e reparação das perdas e danos que possivelmente ocorreram, né? Contrato de agência. Contrato de agência, que é chamado, as pessoas conhecem como contrato de representação comercial. Isso está no artigo 710 e seguintes ali do Código Civil. Então, nós temos, de um lado, o proponente. Então, de um lado, nós vamos ter o proponente. E do outro lado, o agente, que é o dono da loja, tá? E este se compromete em conseguir negócios. E esses negócios precisam da aprovação do proponente. Ok? Nesse contrato, é proibido, é vedado a cláusula chamada cláusula del credere. Cláusula del credere, né? Então, o risco vai ser do proponente. Não pode dividir o risco com o agente, tá? Sobre a falência. Então, falência ou recuperação de empresas, pode cair um desses dois nomes, tá? São institutos autônomos e independentes. Não é necessário que tente recuperar a empresa para depois decretar a falência, que depois você vai decretar a falência. Não é necessário. Pode acontecer de uma empresa estar em recuperação e não conseguindo êxito, aí então decreta-se a falência. Mas isso não é obrigação, não é como se fosse assim uma regra. Isso não é uma regra. A recuperação se aplica à empresa que passa por uma crise. Então, imagina uma empresa em crise financeira ali, mas que ainda é viável recuperar. Dá para recuperar. Então, é isso daí. Ao passo que a falência, aí o passivo já superou o ativo, né? Está insolvente. Então, mesmo que a empresa venda tudo que ela possui, ainda assim vai ser tudo que ela conseguir ali de vender, o valor ainda é insuficiente para pagar os credores, tá? Essa é a falência. No procedimento falimentar, nós vamos ter duas situações aqui, né? A situação de insolvência real, né? Insolvência real. Para pedir a falência, o credor precisa provar, ele tem que provar.
E tem a insolvência presumida. Então, a presumida, a lei, ela vai mostrar, né? Ela vai trazer determinadas hipóteses, né? E se a empresa praticar alguma dessas situações, aí é possível você presumir que o passivo superou o ativo, tá? Então, real, você prova. Presumida, a lei taxa quais são essas situações. Vamos ver então quais são as situações que vai caracterizar o estado de falência. Quais seriam essas situações? Então, primeira situação, chamada de impontualidade, é quando a empresa não paga uma dívida líquida que está estampada num título executivo superior a 40 salários mínimos, tá? E pode unir credores, tá? Os credores eles podem se unirem ali, né? Para somar o valor total ali, e tem que dar ali, dando 40 salários mínimos, pode pedir a falência dessa empresa. 2, a execução frustrada. Então, acontece quando uma empresa ela é cobrada, né, em uma execução individual e ela não paga e também não nomeia bens para penhora. Então, nesse caso, você pode pedir a falência porque a execução frustrada ela não vai ter mínimo. Então, não precisa dos 40 salários mínimos nesse caso. Terceira situação, o atos da falência. É qualquer alienação fraudulenta de um patrimônio da empresa. Então, imagina a pessoa, ela está vendendo ali, ela tá vendendo os bens porque ela está vendo que vai quebrar. Ela está vendo que vai quebrar e começa a passar os bens por nomes de outras pessoas, vendendo ou passando por nome de outras pessoas. Seria isso daí, tá? O sujeito passivo da falência é o empresário individual, Eireli ou a SA. Então, só esses podem sofrer a falência. Quando se falar numa prova aí sobre fundação, igreja, partido político, cooperativa, esses não sofrem falência, e sim insolvência civil, tá? Mas presta atenção, nós temos exceções, como sempre no direito tem a exceção. Não sofre falência e nem insolvência civil a empresa pública e a sociedade de economia mista, tá bom? Banco do Brasil, a Caixa Econômica, Petrobras, tá? A falência, ela é um processo judicial, tá? Fórum competente, então vale para falência e também vale para recuperação de empresas. É requerida no estabelecimento econômico. Então, lembra disso, é requerida no estabelecimento econômico. É o estabelecimento da empresa onde ela concentra a maior parte das suas negociações, onde ela tem mais funcionários, né? Geralmente é a sede, mas não é uma regra, tá? Geralmente é a sede, mas isso não é regra. E acontece que o descumprimento dessa regra vai gerar a incompetência absoluta do juízo. Então, o juízo vai ser considerado incompetente, incompetência absoluta do juízo, tá? Sobre o processo falimentar. Então, primeiro nós temos o pedido de falência, depois a contestação, vem a contestação. Aí o juiz ele vai decretar ou denegar. Se ele decretou, cabe agravo de instrumento, essa é a peça. Mas se ele denegou, aí a peça vai ser apelação, ok? Cai questões assim na prova, tem que tomar cuidado. Quando acontecer de um pedido de falência, sempre que acontece, né, pode você apresentar o depósito elisivo, ou também chamado de depósito impeditivo da falência. E só poderá ser feito até o prazo final da contestação. Então, na régua processual, na contestação, ali é o prazo final. No processo de falência, você precisa nomear administrador judicial, tá? Esse administrador, ele é como se fosse assim, um auxiliar do juiz, e ele vai ser nomeado pelo próprio juiz. E poderá, né, ser
nomeado, o juiz ele pode nomear qualquer profissional idôneo. Preferencialmente, então existe aí uma preferência para advogados, economistas, contador ou também administrador de empresas. Tem preferência para esses profissionais, tá? Mas também pode nomear uma pessoa jurídica, né? uma empresa que tem aí uma especialização, que seja especializada em administração. O administrador judicial ele vai receber da própria massa falida. Inclusive, ele é o primeiro a receber. E ele vai receber até 5% do ativo pelo trabalho de ter sido ali um administrador, né? Pelo trabalho de administrar. Na empresa ME, que é microempresa, e na EPP, empresa de pequeno porte, aí a remuneração do administrador judicial ela vai ser de até 2%. No momento em que o juiz decreta a falência, ele suspende todas as ações e execuções contra aquela massa falida e ele traz para ele, né? Onde vai ser feito o juízo universal. Então aí o juiz ele vai conhecer todas as ações contra a massa falida. Exceções são aquelas ações que não são atraídas para o juízo universal. Então, por exemplo, ações trabalhistas, tá? E também execuções fiscais. Pagamento de credores. Então, primeiro, chamado de créditos extraconcursais. São todas as despesas que nascem após aquela decretação da falência. Por exemplo, o funcionário, né? Funcionário que toma conta do local ali, o administrador judicial. Então, isso foi após, tá? A segunda situação é concursais. Isso aí são os créditos trabalhistas que são limitados até 150 salários mínimos por trabalhador. E também os créditos decorrentes de acidente do trabalho. 3. Aí são os créditos créditos com garantia real. Então, é uma dívida que a empresa faz, né, e dá um bem, ela deu um bem como garantia, o crédito com garantia real. 4, créditos fiscais, então IPTU, taxas, ICMS, IR, tem outros também, mas aí já não cai na OAB. Você sabendo esses daí, IPTU, taxas, ICMS, IR, já dá para você fazer aí uma bela de uma prova e conseguir a sua aprovação para pegar a sua carteira. A recuperação judicial, ela é um meio legal que é colocado à disposição do empresário ou também da sociedade, né? E isso para que estes possam, né, usar da apresentação de um plano. É um plano, né? Que para superar o quê? Essa crise financeira. Está passando por uma crise econômica ali e atingiu a sua atividade, pegou a atividade dele. Então a recuperação judicial ela vai substituir aquela antiga concordata. Lembra da concordata? Então, agora é recuperação judicial. Aqueles que não podiam solicitar a concordata também não podem solicitar, no caso, a recuperação judicial, salvo as companhias aéreas, tá? Lembra dos aviões. Legitimidade ativa. Pode requerer a recuperação judicial só os empresários ou sociedades empresárias. Aí você tem que saber o seguinte, não são sociedades empresárias. As chamadas sociedades simples, cooperativas e fundações e quem exerce assim atividade intelectual, tá? Não pode pedir falência e também a recuperação judicial algumas sociedades que são empresariais. Então, bancos, né? Pode ser público ou privado. A sociedade de economia mista, a empresa pública e também aquelas as seguradoras e sociedades operadoras, né, de plano de saúde. Tá? Existem requisitos também, requisitos necessários para você estar pedindo a sua recuperação judicial. E o primeiro requisito, então, primeira coisa,
ser inscrito na junta comercial por mais de 2 anos. Então, você tem que ter pelo menos 2 anos com a sua inscrição na junta comercial. Segundo, você não pode ser falido, tá? Aí tem uma observação. Durante o prazo da contestação ao requerimento da falência, o empresário ele poderá deixar de ofertar a contestação e solicitar, então, a sua recuperação judicial. Ok? Terceira situação. Você não pode ter utilizado do benefício legal nos últimos 5 anos. E isso é contado a partir do momento que for concedida a recuperação judicial. E também o empresário, ele somente vai poder requerer outra recuperação judicial após 5 anos, tá? Então, 5 anos só. A quarta situação, não pode ter sido condenado pela prática de crime falimentar. Ou também você não pode ter como administrador ou um acionista controlador pessoas condenadas por esse crime, né? O crime falimentar. Isso não pode acontecer, tá bom? Gente, eu vou terminar esse bloco aqui, senão vai ficar muito longo. E no próximo vídeo eu vou dar continuidade dos assuntos que eu preciso colocar para a prova para essa prova, né, para essa matéria de direito empresarial voltado para a prova da OAB. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí um like, deixa seu comentário e se inscreve nesse canal, porque sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, no próximo estudo compartilhado, ok? Tchau!